Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a introdução às séries de Fourier, sobre a metodologia de separação de variáveis, tudo que tem direito. É uma aula que pode até ser pesada para um nível de introdução, porque é abstrato. O conhecimento é abstrato à construção. Mas eu acho que vale a pena falar que foi de um problema, vamos dizer, metade concreto e metade abstrato. Talvez seja uma aula interessante para ser revista futuramente, depois com o tempo também do conteúdo. Mas eu acho que também vale a pena assistir pela primeira vez e falar, olha, vejo algum problema concreto série de Fourier e por isso que está tendo essa trabalheira toda, por exemplo, nas próximas videoaulas. Mas já vou deixando destacado que é uma aula razoavelmente pesada para uma introdução. Não é... Introdução à série de Fourier não pode ser simples, né? Vamos dizer assim, foi uma ideia genial, e uma ideia genial que não é fácil explicar em pouco tempo. Então, qual é a ideia dela? Então, pensa o seguinte, o Fourier estudou muito a equação do calor, você vai ver sempre a lei de Fourier para a equação do calor, essas coisas todas. E o caso mais simples possível, vamos dizer assim, é a equação na barra delgada, em que a superfície lateral é isolada, ou seja, pensa que está encapado por um fio ao redor, tá? Em que a gente tem uma distribuição inicial de uma temperatura, que a gente sabe que por exemplo, pensa que esse fio estava passando eletricidade no meio e teve o efeito Joule, que aqueceu uma parte do fio, que você tem basicamente as temperaturas muito bem mapeadas, e depois que você desliga a parte elétrica, vamos dizer, agora é o seu distante zero, você tem uma distribuição de temperatura ali agora, só que você agora fica mantendo resfriado os dois bordinhos que está desencapado a 0 graus Celsius, tá? Ou a 0 graus a qualquer temperatura que você gostar aí, qualquer unidade de temperatura. Tá? Então você vai mantendo e agora, depois que você manteve, você vai ver como fica a distribuição de temperatura ao longo do tempo. Você quer mapear isso, tá? Essa vai ser a ideia. Bom, não vamos discutir a dedução da equação do calor, nada disso, mas o que eu quero deixar claro é que a equação do calor é dada por essa expressão, com U de zero igual a U de LT, que é igual a zero, ou seja, são as condições de bordo, x igual a zero e x igual a L. Esqueci de falar, mas a temperatura ela vai ser dada em função... vamos usar a letra U para a função temperatura, ao invés de T gigantesco, tá? Tem explicação embaixo, por causa que a gente vai usar o T gigantesco para outra coisa. Tá? Então, essa aqui é a função temperatura. Na posição x, no instante t, eu quero mapear. Eu quero saber como que é a temperatura em todo momento, em toda posição. Tá? Quando a gente fala posição, olha, x igual a zero, x igual a L, e aqui são os pontos do meio que a gente sabe qual é a distância, etc. A gente sabe mapear tudo. Tem um eixo coordenado aqui em relação a x. Mas, enfim. Então, é isso que a gente está supondo. Então, temos essa equação aqui no bordo, que é as dois bordos que a gente está supondo que está mantendo temperatura zero, e uma distribuição inicial de temperatura, ou seja, T igual a zero, que é U de x0, igual a F de x, tá? Que a gente sabe. Então, qual foi a ideia? Isso aqui é a ideia concreta, vamos dizer assim. Qual é a parte abstrata? Então, uma coisa que é bem complicado em equação do calor é achar... por exemplo, esquecer tudo e achar função que satisfaça isso. Tá? Você vai ficar procurando polinômios, etc. Vai dar um trabalho para achar essas funções. Tá? E o que o Fourier fez foi arranjar uma metodologia para achar essas funções, tá? Muitas delas. E com a metodologia que ele achou, ele vai agora colocar os f de x que satisfaz na metodologia dele. Então, qual vai ser a grande ideia? Então, vou falar os 3 passos, depois eu vou utilizar tudo. Primeiramente, a parte abstrata, a parte construção abstrata que ele faz é o seguinte, eu vou ter um método, eu vou procurar soluções com esse rosto aqui. Tá? Vou fazer as contas, etc. E depois que eu achar todas as contas, tudo que é necessário, ou seja, eu vou determinar todos os u's, que é da forma x de x vezes t de t. Todas. Tá? Qual o tamanho desse espaço não me interessa, eu quero todas, tá? Uma por uma, etc. Depois de ter feito todas, eu não sei se vai ser um número finito, infinito ou inclusive nenhuma. Você pode achar nenhuma mesmo. Não existe solução dessa forma ali. Pode acontecer. Ele sabe que tinha, tá? Já sabia que tinha, mas ele vai querer determinar todas. O segundo ponto que ele vai usar é o que a gente chama de princípio da superposição.
que diz o seguinte, se eu tenho o 1 e o 2, soluções da EDP, vou botar essas duas condições aqui, ó, tá? E mais uma condição inicial, e o 2, solução daqui, mais condição inicial, ou seja, tinha o botão 1 aqui e o 2 aqui, mas eu não queria sobrecarregar de índices. Então, o que diz o princípio da superposição? Se eu pegar o U como uma combinação linear de um 1 e o 2, pode ser soma, pode ser multiplicar K vezes um 1 para qualquer K real, tá? Mas a ideia é que quando eu pegar com A11 mais BU2 com A e B reais, então esse novo U aqui é solução, olha, da mesma EDP com condições de contorno, mas a condição inicial é uma soma. Tá, então, antes de tudo, vamos explicar só como que a dedução é óbvia disso aqui, não é nada complicado. Olha, quanto é U de 0t? Vamos fazer isso aqui. U de 0t é igual a A vezes 1 de 0t, mais, deixa eu, para não atrapalhar com a minha cabeça, B vezes U2 de 0t. Tá, e o que é isso? Olha, fazendo essa continha, olha, quem é um 1 de 0t, tá? Então, primeiramente, eu usei essa igualdade aqui, né? Já aplicando para todo t. Mas agora, quem é um 1 de 0t? Olha, 1 de 0t, ó, esse aqui é o nosso 1, que é 0. A vezes 0, vamos fazer devagarinho, mas, analogamente, b vezes 0, que é igual a 0. Tá? E o de LT é a mesma conta, é só substituir o x por L nas duas expressões. E outra conta que a gente pode fazer, eu acho que só para vocês verem, a parte da derivada parcial. Porque olha só, quem é o t? O t é, por definição aqui de novo, A11t mais BU2t. Por isso que eu estou trabalhando com A e B real. E quem é o 1t? O 1t satisfaz essa equação diferencial aqui. É A11xx mais B vezes o 2xx, e pelo mesmo argumento, isso aqui tudo é exatamente u de xx, né? Só derivar agora duas vezes em relação a x e temos a expressão que a gente desejava. Tá, então basicamente é isso que eu queria passar nessa parte. A última equação eu deixo para vocês substituírem e ver que é exatamente o que eu estou falando aqui, né? Mas enfim. E finalmente o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu consigo fazer com dois termos, o princípio da superposição quer dizer que eu posso fazer com 3, 4 ou um número finito que eu quiser. E, finalmente, depois eu vou usar, caso tenha infinitos, e vai ter, eu vou usar o princípio da superposição infinitas vezes e descrever todas as funções de f de x de modo que o método funcione. Então, vamos fazer as contas para entender esses passos agora. Então, primeiramente, o que a gente quer resolver é isso aqui, tá? Em que a gente vai achar soluções dessa forma aqui e depois a gente se preocupa com f. Isso é um conceito abstrato, foi uma ideia genial. E o importante é o seguinte, a ideia é genial porque também funcionou, né? Mas foi um belo palpite, até vou dizer um belo chute inicial, mas que funcionou muito bem. Tá, então o que acontece é o seguinte, como que a gente faz isso? Primeiramente, olha, o de t, quem é o de t? O de t, por definição, é a derivada disso em relação a t. Então isso aqui é igual a x, eu vou sumir com os índices x de x e t de t, tá? Por isso que eu botei xão e tzão logo. Isso aqui a gente sabe que é u de xx, e derivando duas vezes em relação a x isso aqui é igual a x', vezes t. E o que eu vou fazer? Passar tudo que é para x por um lado e tudo que está no t no outro. Então, olha só, agora nós temos tzão' dividido por t, é igual a x'ão' dividido por x. E o que acontece agora? Eu vou botar os índices de volta. Esse método aqui é chamado também método de Fourier, para pelo menos o início dele, né? Ou método de separação de variáveis. E o que está acontecendo? Olha a primeira ideia genial dele, a percepção genial. Se um lado só depende de t e do outro lado só depende de x, qual é a única função que não pode depender de t nem de x? Ou seja, esse lado aqui não depende de t. Se não depende de t, tá? É porque esse lado aqui não depende de t. Se não depende de t,
Então, a única explicação é que esses dois lados aqui são constantes. Com lambda, um número real. A gente sempre vai usar esse lambda aqui, que é razoável. Tá? Então, temos essa brincadeira aqui. E agora vem a segunda parte. Por isso que a EDP muitas vezes é dado primeiro isso aqui, depois a condição de contorno, por causa da metodologia funcionar. Então, olha só o que está acontecendo. O que eu vou querer fazer? Eu vou trabalhar. Quem é o de 0t? O de 0t, ele é x de 0 vezes tzão de t. E isso aqui eu quero igual a 0 para todo t. Mas se eu quero isso aqui igual a 0 para todo t, tem duas possibilidades. Ou t é identicamente nulo, ou x0 é igual a 0. Só que, vamos dizer, para não perder nenhuma graça, vamos supor que isso aqui é diferente de 0 a princípio. Tá? Depois a gente vai melhorar a metodologia, explicando tudo que tem direito. Mas o que a gente vai fazer é, supondo que é diferente de 0, ou seja, eu quero soluções não nulas do problema. Tá? Soluções que a gente chama de não triviais. Então, o que eu quero é que t de t seja diferente de 0 para algum t. Tá? Porque se for 0 para todo t, é identicamente 0. Tá bom? Então, olha o que aconteceu. Então, o que nós temos? Ó, x de 0 é igual a 0, e isso aqui é igual a x de L. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai olhar com muito carinho essa equação aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos procurar todos os lambdas. Olha a equação que a gente vai resolver. Olha, nós temos que x' é igual a lambda x. Ou seja, a equação que a gente vai trabalhar é x' menos lambda x, ele é igual a 0. E a gente vai exigir duas coisas dela. A primeira é que o x de 0 é igual a 0. E isso aqui é a segunda, que o x de L também é igual a 0. E a gente vai procurar todas as soluções possíveis para isso. Então, como que temos uma EDO de segunda ordem, eu vou supor que já saibam resolver essa EDO. Tá? Também eu vou deixar um card aqui para resolução de EDO de segunda ordem, principalmente os casos em que o lambda é maior que 0, igual a 0, etc. Isso aqui já é resolvido, a gente já sabe resolver ela, mas o que a gente vai fazer é, olha a equação característica, o polinômio característico, tudo que tem direito. E o que a gente vai fazer é separar em três casos. Ou lambda ele é positivo, ou lambda ele é igual a 0, ou lambda ele é negativo. Tá? Isso aqui, ou seja, menor que 0, né? O lambda é menor que 0. Então, vamos fazer cada um dos casos e ver o que acontece. Então, o primeiro caso é quando nós estamos com lambda maior que 0. O lambda maior que 0, nós temos que x' menos k ao quadrado de x é igual a 0. O que eu vou querer deixar claro, como disse, vou supor que já saibam resolver, mas o que nós temos é que o x de x ele é igual a C1 exponencial de kx mais C2 vezes exponencial de menos kx. Então, só para lembrar, o polinômio característico é lambda ao quadrado menos k ao quadrado é igual a 0. Então, lambda é igual a k ou lambda é menos k, em que a gente está procurando soluções da forma exponencial de lambda x, lambda determinar, que não tem nada a ver com esse lambda aqui não, tá bom? Só para dizer que é esse tipo de problema que a gente está resolvendo. Então, com isso, o que nós temos? Olha, primeiramente, se x0 é igual a 0, então nós temos que C1 substitui x por 0, C1 mais C2 é igual a 0. E se x de L é igual a 0, olha o que nós temos. C1 exponencial de k vezes L mais C2 dividido por exponencial de k vezes L, tá? Então, exponencial de menos KL é igual a 1 sobre exponencial de KL. Tá? Então, o que nós temos é que isso aqui é igual a 0. E repara, como o exponencial de KL
diferente de 1, tá? Porque o K é diferente de 0 e o L também tem que ser diferente de 0, né? Para ter a nossa barrinha. Tá? A gente está supondo que é I lambda igual a K ao quadrado. Então, o que eu quero dizer tudo, olha, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, não é não são, ou seja, são duas equações totalmente distintas. Se são equações totalmente distintas, o que eu estou querendo dizer para vocês é que C1 vai ser igual a C2, que é igual a 0. Quem quiser faz escalonamento, o que vocês desejarem aqui, mas ou pegar a matriz, o determinante tem que ser diferente de 0, tudo que tem direito, tá? Mas o que acontece? Acontece que então o x de x, ele só pode ser identicamente 0. Tá? Porque, olha, C1 igual a 0, C2 igual a 0. E o que acontece é que isso aqui não convém. A gente quer solução não nula, né? Foi isso que a gente falou. Vai pegar os f's arbitrários, mas não nulo também, né? O segundo caso também vai ser excluído, tá? Que é o lambda igual a 0. E o que nós temos, olha, que é x', é igual a 0. E quem é a função cuja segunda derivada é 0? São as funções afins. Tá? Integra duas vezes. Ax mais b. Se é o ax mais b, olha só. Ou melhor, x mais b, deixa eu botar o C1 e C2 para manter a nossa notação de EDO, né? C1x mais C2. Então, primeiramente, x de 0 igual a 0 implica que C2 é igual a 0, né? Substituindo o x por 0, some o C2. E x de L igual a 0 implica o seguinte, como C2 é igual a 0, eu tenho que C1 vezes L é igual a 0, o que implica que C1 é igual a 0. Mas se C1 e C2 é igual a 0, nós temos que x dx ele é identicamente nulo, então também não convém. Ah, então a gente está vendo que não convém. Por quê? Ah, professor, então não está servindo para nada. Claro que não, porque eu deixei o lambda menor que 0 para o final, né? Então vou botar lambda agora menos k ao quadrado, que é o menor que 0. Tá? Podemos supor que o k é maior que 0 sem perda de generalidade, né? Não tem nenhum problema. E agora o que a gente vai ter que resolver é, deixa eu botar EDO aqui, x' mais k ao quadrado vezes x. Isso aqui é igual a 0. E vou agora até escrever com um pouquinho mais de cuidado que x de 0 é igual a 0. E isso aqui é igual a x de L. Tá? Então vamos fazer essa continha aqui. Então a gente sabe que o x de x, por aí resolvendo, fórmula de Euler, tudo que tem direito, mas é C1 cosseno de k vezes x mais C2 vezes seno de k vezes x. Fourier fez isso tudo, professor? Fez, tá? Ele foi olhando o que está acontecendo aqui. Agora, repara. Quem é o x de 0? X de 0 é igual a 0, mas quem é o x de 0? Só substituir. Ele é o C1. Tá? Então, substituindo o x por 0, só sobra o C2 aqui. Então, o que acontece? Olha, isso aqui sumiu. Tá? Então, novamente... O que nós temos? Nós temos, vamos fazer com cuidado. Se eu estou fazendo com cuidado é porque vai ter alguma coisa aqui. Isso aqui é igual a C2 seno de kx. E repara em que agora eu vou exigir que o C2 seja diferente de 0. Tá? Porque o C2 igual a 0 eu tenho solução nula. Mas agora, olha o que acontece. Se x de L é igual a 0, implica que seno de k vezes L, ele é igual a 0. E agora, quem é o seno de k vezes L? Né? Isso que vai ser importante. Quem são os valores de k? Então, quando o seno é 0? Então, só para lembrar, pode fazer círculo trigonométrico, tudo que tem direito, né? Em que a gente faz os eixos, aqui eu errei um pouco os eixos, o eixo está aqui e aqui, né? Só dá problema, isso eu acho que é bom lembrar, que o seno é o eixo vertical, ou quando está aqui, ou quando está aqui. Ou seja, o que nós temos é que k vezes L, ele só pode ser igual a nπ. Tá, o 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, só vai ficar rodando de um lado para o outro, né? Ou seja, quem é L?
Desculpa, quem é K? K só pode ser NP sobre L. E quem é lambda? Lambda é igual a menos K ao quadrado, tá? E isso aqui é igual a menos NP sobre L elevado ao quadrado. Então, vamos continuar, ainda não está finalizado. Então, vamos lembrar disso aqui, ó. Eu sei que T' sobre T, vamos lembrar dessa equação aqui. Eu vou copiar várias vezes. Por isso que eu falei, é importante, é igual a NP sobre L, com sinal negativo, elevado ao quadrado. Tá, a gente tem um x. E a gente sabe que o x de x vai ser igual a alguma constante. Tá, eu vou botar aqui depende de n, né? Porque vai ter que ser escolhido, vezes seno de kx. Seno de n πx sobre L, em que o n é maior que zero. Ah, porque o n igual a zero não tá, estou supondo que o k é maior que zero, sem perda de generalidade, um monte de... mas não vamos entrar em tanto detalhe. Então, olha só o que está acontecendo. Tá, e finalmente, só para eu terminar essa parte aqui, o T' vai ser igual a menos NP sobre L elevado ao quadrado vezes T, o que implica, eu não vou querer entrar em tanta conta, mas isso aqui é uma EDO linear, é de primeira ordem, tudo que tem direito, né? E isso aqui vai ser exatamente qualquer constante. Vou botar aqui um dn qualquer. Vezes exponencial de menos nπ sobre L. nπ sobre L elevado ao quadrado vezes t. E o que acontece é que u de xt... Posso botar um n aqui para a gente ficar com alguma conta. Isso aqui vai ser igual a qualquer constante. Tá? A princípio, eu vou botar um cn aqui. Pode multiplicar por dn também, mas o que eu quero falar é que deixa eu botar desse jeito aqui, ó. É an vezes exponencial de menos nπ L ao quadrado vezes t, vezes seno de nπx sobre L. Tá, isso aqui foi uma coisa, assim, primeiramente fantástica. Ele achou essas coisas aqui todas. E o que acontece, gente, é o seguinte. Então, agora, repara, vamos voltar aqui em cima. Vamos voltar aqui em cima, que o Fourier fez isso aqui tudo. Cadê você? Ó, agora fizemos a segunda etapa. Agora vamos usar a terceira etapa. U de x0 igual a f de x. Olha o que está acontecendo com u de x0 igual a f de x. Então, a gente está pedindo que o n de x0, isso aqui vai ter que ser igual a f de x, e isso aqui é igual a n vezes, substituindo t por zero, ó, isso aqui é sempre 1, seno de nπx sobre L. Tá? Então, todas as funções f de x com esse formato aqui, ela tem solução da forma, tá? Ela vai ter solução da forma u de xt igual a x de x vezes t de t, tá? Desde que o f satisfaça isso. E agora a gente usa o passo 2, que é aquele princípio da superposição. Então, olha o que acontece. Se eu consigo resolver u de xt como agora um somatório finito disso. Então, olha só, olha quantas soluções agora eu vou ter. Olha. Vou botar aqui n igual a 1 até m, já que o n é maior que zero, de 1 a n vezes seno de nπx sobre L, vezes a nossa exponencial que a gente calculou lá em algum momento. Tá, eu quase esqueci ela aqui. Tá, repara o que a gente tem. Olha, a gente tem essa expressão aqui toda, é um conjunto de soluções.
Em resumo, e qual é a condição inicial? Pelo princípio da superposição, o de x0 vai ser igual a somatório, deixa eu botar um n melhorzinho aqui, né? De n igual a 1 até m de a n vezes seno de n π x sobre L. Então, olha o que ele está falando. Olha como que ele resolveu as coisas. Então, vamos voltar aqui em cima para entender o que estamos fazendo. Olha o passo 2 aqui, tá? A gente está usando isso aqui agora. E ele está dizendo o seguinte: se eu somar esse x de x vezes t de t um número finito de vezes, as funções que eu consigo são funções que são somatórios de senos, com os seus devidos coeficientes a n seno de n πx sobre L. E a pergunta que ele fez, e aí que vem a parte abstrata, que é o seguinte: quais são as funções que interessam a eles? A função admissível, vamos dizer assim, e principalmente na época que gostava de trabalhar com séries infinitas, que é aproximação o tempo todo, mas o que eu quero são funções que ele tenha o somatório de n igual a 1 até infinito de an vezes seno de n πx sobre L. Ou seja, com certeza, se eu admitir funções com esse rosto, depois eu descubro quem são essas funções que admitem isso, principalmente para f de 0 a L por reais, quais são as funções que admitem essas séries com seno, eu consigo resolver uma grande parte da equação do calor. Tá? Então eu só preciso disso. Quais são as funções que satisfazem isso para eu poder resolver? Repara que outra coisa, como eu disse, esse aqui é um caso que aparece o seno. Vai ter outros casos aí que vai aparecer só o cosseno, são vários problemas, mas a gente vai resumir bem só para o caso seno, mas tem quando a gente bota a condição de Neumann, ou seja, a gente, só por aviso para quem de EDP, se eu trocar isso aqui por, deixa eu trocar aqui. Aqui tem uma interpretação de física, tudo tem direito, mas também dá para colocar essa condição se a gente pedir também isolamento aqui, tudo que tem direito, tá? E ver como a distribuição de temperatura funciona, ou seja, eu botei borrachinha em tudo que é lugar. Também vai ter essas condições, eu posso ficar trocando essas EDPs, eu posso trocar as condições de contorno em várias ocasiões possíveis e vai dar outras séries, também a série cosseno, e dependendo do que fizer, vai cair também série senos e cossenos, tá? Então, tem vários casos a ser tratados, tá? Não é tão rápido quanto estou dizendo, aqui só aparece a ideia da série seno de Fourier, mas ele percebeu por isso tudo, pelo método da superposição e resolução da equação do calor. Tá? Então, esse é o grande método. Essas contas aqui vai ser muito importante. Depois isso aqui se chama, principalmente para achar esses senos de nπx, o nπ sobre L. Tá? Então tem bastante fundamentos aqui. Essa é a motivação da série de Fourier, caso assim que ele deduziu, assim que ele chegou às contas, tá? E depois, a gente agora vai tratar da forma generalista, que vai aparecer os senos e cossenos ao mesmo tempo. Tá? Em que agora a gente vai estender a função como uma função, por exemplo, de menos L a L para os reais e fazer teoria baseado nisso, e depois a gente volta para funções séries senos e séries cossenos, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula, porque essa aula deu um pouquinho de trabalho para fazer, tá bom? É isso. Até a próxima e espero que tenham gostado.